A TV aberta brasileira vem enfrentando uma série de desafios nos últimos anos, especialmente com a consolidação da internet como principal meio de acesso à informação e entretenimento. A popularização das redes sociais, das plataformas de streaming e do conteúdo sob demanda acabou fragmentando muito o público, que antes não tinha muitas opções além da TV aberta. Essa mudança de comportamento afetou diretamente o modelo de negócio das emissoras convencionais, que dependiam fortemente da audiência em massa e da publicidade para manter suas grandes estruturas. A Rede Globo, por exemplo, que historicamente liderou com folga a audiência nacional com novelas, telejornais e transmissões esportivas, é uma das empresas mais afetadas por esse novo cenário. Programas que antes alcançavam índices de audiência superiores a 40 ou 50 pontos no Ibope, hoje em dia têm dificuldade para chegar pelo menos aos 25. Além disso, a perda de público não é apenas numérica, mas também simbólica. A Globo já não é mais o único centro de atenção da população brasileira. O público jovem, por exemplo, tem preferido consumir vídeos curtos no TikTok, acompanhar influenciadores pelo YouTube ou maratonar séries em plataformas como Netflix e Prime Video. E como se não bastasse a queda de audiência, a emissora também enfrenta uma redução significativa das receitas publicitárias, com a migração dos anunciantes para o meio digital, onde é possível segmentar o público e medir os resultados com muito mais precisão. A Globo acabou precisando repensar seu modelo de negócios. Isso levou à criação de novas estratégias, como o fortalecimento do Globoplay e uma reestruturação interna profunda que unificou os setores da TV aberta, canais pagos e produtos digitais no projeto Uma Só Globo. No entanto, a crise do setor continua e as demissões em massa na TV aberta se tornaram um novo normal. Mas com tanta coisa jogando contra e com o futuro completamente incerto, algumas perguntas acabam sendo levantadas. O que está acontecendo com a TV aberta? Por que nos últimos anos o setor vem apresentando tantos prejuízos? E será que esse pode ser o fim da Rede Globo? É exatamente isso que veremos nesse vídeo. Durante décadas, a TV aberta foi o centro da vida cultural brasileira. Em uma época sem internet, smartphones ou redes sociais, era pela TV que as pessoas se informavam, se emocionavam, se divertiam e acompanhavam as novas tendências. E nesse cenário, uma única emissora se destacava com um reinado absoluto, a Rede Globo. A Globo foi muito mais do que apenas um canal de TV, ela foi uma espécie de espelho da sociedade brasileira e também um formador poderoso de opinião. Nos anos 70, 80 e 90, praticamente todo o país assistia às mesmas novelas, aos mesmos telejornais e aos mesmos programas de domingo. Novelas como Rock Santeiro, Vale Tudo e Senhora do Destino não apenas batiam recorde de audiência, mas se tornavam assunto nacional. Se alguém não assistisse, ficava de fora das conversas. O Jornal Nacional, apresentado por ícones como Cid Moreira e William Bonner, era a principal fonte de informação para milhões de brasileiros, e o Fantástico ditava tendências, revelava músicas que virariam hits e cobria tudo, de ciência à cultura pop. A Globo também tinha o futebol, especialmente os jogos da seleção brasileira e do Campeonato Brasileiro, consolidando ainda mais a sua ligação com a identidade do país. Em termos de audiência, a emissora atingia marcas impressionantes. Um capítulo final de novela ou uma final de Copa do Mundo transmitida pela Globo podia tranquilamente ultrapassar os 70 pontos no Ibope, algo inimaginável nos dias de hoje. A emissora era simplesmente uma máquina infalível de sucesso e influência, com uma estrutura gigantesca, produções de alta qualidade e domínio sobre os horários nobres. Durante essas décadas, o canal era praticamente uma impressora de dinheiro infinito, mas o mais impressionante era o poder de unificação cultural. Em um país continental como o Brasil, com tamanha diversidade regional, a Globo conseguia fazer com que milhões de pessoas de diferentes lugares e realidades assistissem à mesma programação ao mesmo tempo. Ela ajudou a construir um senso de identidade nacional com todos os seus acertos, excessos e contradições. Essa foi a chamada Era de Ouro da TV aberta no Brasil, uma época em que, para ser relevante, bastava estar na televisão, e se era para estar na televisão, absolutamente nada era maior do que estar na Rede Globo. No entanto, uma revolução estava para acontecer com a chegada da internet, e por mais poderosa que fosse a emissora da família Marinho, era impossível se preparar para o novo mundo digital que estava surgindo, e é isso que veremos agora.
nem tudo dura para sempre, e isso também valeu para o império que era a Rede Globo. O domínio absoluto da TV aberta começou a ruir silenciosamente no início dos anos 2000. Na época, pouca gente podia prever a revolução que estava por vir, mas ela veio, e veio como um verdadeiro tsunami. A internet, que antes era apenas uma curiosidade acessada por poucos entusiastas, se tornou a principal plataforma de consumo de conteúdo do planeta. No Brasil, com a popularização da banda larga e mais tarde dos smartphones, o público começou a migrar gradualmente para o mundo digital. O que antes era assistir o Jornal Nacional às 8 horas da noite, passou a ser assistir a um vídeo de 2 minutos no YouTube, um Reels no Instagram ou uma série em plataformas pagas, e mais do que isso, as pessoas passaram a escolher o que, quando e como assistir. O poder de curadoria que antes era concentrado nas mãos das grandes emissoras como a Globo, agora estava na palma da mão do espectador. Pela primeira vez na história, o público tinha controle total sobre seu tempo e seus interesses, e isso mudou o jogo completamente. Plataformas como Netflix, Amazon Prime Video e mais recentemente HBO Max e Disney Plus ofereceram algo que a TV aberta jamais conseguiu: conteúdo sob demanda, sem comerciais, com alta qualidade de produção e oferecendo catálogos praticamente infinitos. Ao mesmo tempo, o YouTube se consolidou como um dos maiores concorrentes da TV aberta, dando espaço para criadores independentes conquistarem audiências gigantescas com vídeos simples, autênticos e muitas vezes bem mais conectados com o cotidiano do público do que os programas da TV. As redes sociais, por sua vez, transformaram qualquer pessoa em um potencial influenciador, e essas plataformas passaram a disputar diretamente o tempo de tela do público, muitas vezes superando os números da própria televisão. A nova lógica de consumo de conteúdo é fragmentada, rápida, personalizada e interativa, tudo que a TV tradicional tem dificuldades em oferecer. E para completar, os anunciantes que sustentavam financeiramente as emissoras também migraram. As empresas perceberam que poderiam investir menos e atingir públicos mais específicos e engajados pela internet. A publicidade na TV aberta perdeu muita força e com isso as receitas das grandes emissoras começaram a cair. Por isso se tornou tão comum ver grandes canais de televisão apresentando enormes prejuízos ano após ano. O tsunami digital não só mudou a forma como as pessoas consomem conteúdo, ela mudou o ecossistema inteiro da comunicação. E para emissoras como a Globo, que durante décadas reinaram absolutas, a pergunta passou a ser: como sobreviver em um mundo em que o poder não está mais com quem transmite, mas com quem escolhe o que assistir? Mas obviamente a família Marinho não ia assistir de camarote seu império ruir, e para isso eles se adiantaram e investiram pesado na modernização dos canais do Grupo Globo. Um dos pilares dessa transformação foi o Globoplay, a plataforma de streaming da emissora. Lançado em 2015, o serviço ganhou força com investimentos pesados em conteúdo exclusivo, parcerias internacionais e, principalmente, a criação de produções originais brasileiras, séries como Arcanjo Renegado, Onde Está Meu Coração e edições de novelas clássicas passaram a atrair um novo público, mais jovem e habituado ao consumo pela internet. Além disso, a Globo passou a trabalhar com uma mentalidade mais voltada para dados, tecnologia e personalização, conceitos que não eram muito bem aplicáveis no mundo da TV aberta. O grupo também se abriu ao mercado externo, vendendo produções para plataformas como Netflix. Além disso, investiu na digitalização de seu acervo, pois eles finalmente entenderam que seu passado também é um ativo valioso. Mas nem tudo foi tão simples. A empresa enfrentou cortes significativos, inclusive com a demissão de nomes históricos do jornalismo e do entretenimento. Muitos viram essas mudanças como um sinal de crise, e de fato houveram impactos profundos. A Globo deixou de ser aquela máquina com recursos praticamente infinitos e passou a operar com mais cautela, quase como uma startup tentando encontrar seu lugar no novo mercado. E o próprio Globoplay, segundo muita gente, até hoje não deu um centavo de lucro. Pelo contrário, a plataforma é supostamente uma máquina geradora de grandes prejuízos até o momento. Ainda assim, a Globo continua sendo um dos poucos players nacionais com capacidade real de competir com gigantes internacionais. Sua produção jornalística ainda é referência, o futebol continua sendo um trunfo poderoso e suas novelas, mesmo com audiência menor do que antes, ainda têm uma boa relevância a nível nacional. Hoje, a Globo não é mais a dona da televisão, mas é uma
empresa em reconstrução, que está lutando para ser relevante no mundo onde a relevância se mede com cliques, engajamento e presença online. A luta agora não é apenas por audiência, é por atenção, por espaço na rotina das pessoas, por significado em meio a tantos ruídos digitais. A grande pergunta que permanece é: será que a Globo vai conseguir atravessar essa transição e continuar sendo protagonista? Ou será que estamos vendo o fim de uma era? O futuro ainda está em disputa, mas uma coisa é certa: a televisão nunca mais vai ser a mesma, e a Globo também não. E você, ainda assiste TV aberta? Comenta aqui embaixo que eu leio todos os comentários e quero saber sua opinião. Deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado para quem ficou até aqui e te vejo no próximo vídeo.